Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. O Pode Mais Empresas tem parcerias com a Casa Canon e com o jornal Empresas e Negócios, o nosso parceiro de primeiríssima hora. No programa de hoje, nós estamos trazendo Eduardo Prates, um especialista em sustentabilidade, que é sócio fundador da Ecocircuito, e vem falar de um tema que atinge em cheio o Brasil e outros países no mundo também: a fome, o desperdício de alimentos. Eduardo criou uma empresa que tem equipamentos, que tem processos e que tem um jeito de melhorar esse desperdício no Brasil. Eduardo Prates, muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho desse tema tão importante, né? Agradeço. O Eduardo ele é formado em Northwestern University com MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais pela USP. A gente sempre que começa com essa história de alimentos, a gente vai pesquisar, acha uns números muitas vezes assustadores, né? O Brasil é hoje o 10º país no ranking mundial em termos de desperdício de alimentos. Isso significa que 30% de tudo aquilo que a gente produz vai para o lixo. Ou seja, 46 milhões de toneladas por ano vão para debaixo da terra, ou para dentro do bueiro, ou sabe-se lá onde, menos onde deveria estar. A Ecocircuito é uma empresa bastante nova, não é? Sim, a Ecocircuito é uma empresa de tecnologia nova. No ano passado, a gente fez 10 anos de CNPJ. E quando a gente traz essa introdução para o mercado, a Ecocircuito eu divido ela em duas fases, né? Numa fase inicial de pesquisa, uma fase inicial de testar o nosso modelo de negócios, testar o produto, entender um pouco mais do mercado, e uma segunda fase onde a gente entendeu o nosso ponto de partida, e a nacionalização da solução. Inicialmente, o que motivou a criação da empresa? Olha, eu tenho um histórico. Eu atuei na cadeia do agronegócio por alguns anos, na área de sustentabilidade e certificações, e nossa missão na época era encontrar algumas soluções para desviar a matéria orgânica dos aterros sanitários, né? A gente tem um problema enorme, não só no tema desperdício, mas o impacto dos resíduos gerais, resíduos sólidos municipais que são gerados em todas as nossas cidades. A destinação dela tem um impacto muito grande, né? E Praticamente era uma coisa precária até pouco tempo atrás, eu não sei como é que está isso. hoje. Continua sendo, infelizmente, a gente teve vários avanços aqui na destinação, né? Tem questões de infraestrutura mesmo, de destinação dos resíduos. Mas a questão é que tudo que entra no aterro sanitário hoje, 50% são resíduos orgânicos, em suas diversas formas, entre eles resíduos de alimentos. Então você tem destinação de material contaminado, por exemplo. A coleta seletiva no Brasil ainda sofre com uma triagem de materiais, ou seja, muito do que entra no aterro sanitário tem muito rejeito, ou seja, são plásticos, são as embalagens de forma geral contaminadas pelo resto de comida, por exemplo. Você não consegue nem reciclar o material seco, também tampouco o orgânico. Então, 50% do que entra no aterro sanitário é resíduo orgânico. Isso gera gases de efeito estufa, você tem um impacto ambiental até nos lençóis freáticos, no caso de falta de impermeabilização. O que é perigosíssimo isso, né? Porque entrou no lençol freático, um abraço, né? Não sai Exato. mais de lá, né? E contamina a água, né?
Então você tem aqui os impactos não só de emissões, mas também do solo. E o solo, eventualmente, em contato com os lençóis freáticos, a população que tem uma captação de água por poços artesanais, por exemplo, também sofrem com água contaminada. Então, um efeito cascata aí, uma bola de neve que a gente precisa matar pela raiz. E dentro disso, analisando esse aspecto, pelo seu conhecimento, você encontrou uma oportunidade aí para entrar nesse negócio e começar a dar jeito? Sim, então, olha, o desafio é grande, né? Mas ele é diretamente ligado tanto com a prevenção do desperdício quanto a destinação do que foi desperdiçado, né? Na época, na busca pela alternativa ao aterro sanitário, você tem, a nível industrial, você tem os resíduos em grande escala para você fazer uma compostagem industrial. Imagina que uma carreta de molho de tomate tombou no meio da estrada. Você não pode jogar aquilo no aterro sanitário, né, por uma questão de responsabilidade do transportador. Esse material precisa ser destinado para algum lugar que não o aterro sanitário. Portanto, tem empresas especializadas que vão processar esse material. Isso, nessa busca por alternativas, você tem tecnologias para processamento para gerar biogás a nível industrial, você tem compostagem, e no nosso caso, quando a gente olhou o perfil do resíduo orgânico sendo o resto de alimento da cozinha, você tinha alguns desafios entre ah, qual tecnologia que ia ser aplicada para reaproveitar esse material ou reciclar esse material. E a grande questão era a escala, né? Vale a pena você transportar uma pequena quantidade para uma compostagem fora, ou se você tem uma tecnologia para processar aquilo no ponto de geração mesmo. E com isso, na época, encontrei uma tecnologia no Vale do Silício da Califórnia, No Vale do Silício. que transforma e processa o resto de alimento em loco, ou seja, elimina a logística. Porque o grande desafio E, consequentemente, vai diminuir a pegada de carbono também. Exatamente, você tem o ciclo de vida desse material, ele carrega essa pegada de carbono não só no destino final, mas também no transporte. O caminhão também consome o diesel para garantir que esse material chegue no aterro sanitário, por exemplo. E a tecnologia que a gente encontrou foi muito vantajosa por questões práticas mesmo. É uma tecnologia que comporta o volume de uma cozinha industrial, é uma tecnologia que tem automação, ela evita essa pegada de carbono da logística até o aterro e do aterro em si, e traz automação em cima desse todo esse processo, mas principalmente traz os dados, porque nesses Esse é um biodigestor inteligente, podemos falar assim? é um biodigestor inteligente, a gente pode dizer dessa forma. Isso é uma tecnologia norte-americana, é uma tecnologia que já outros países dominam. Sim, a tecnologia, esse processamento é uma biodigestão aeróbia, né? Então você tem dois tipos de biodigestão, você tem a aeróbia e a anaeróbia. A anaeróbia é aquela convencional que todos conhecemos, onde o resíduo orgânico ele passa por um processo de decomposição e gera o gás, que eventualmente você destina para uma queima numa caldeira para girar uma turbina, por exemplo, em escala industrial. Existem algumas empresas que fazem uma biodigestão anaeróbia com gás, porém em baixa escala, né, para fomentar um fogão de uma cozinha doméstica, por exemplo. E a baixa escala é um problema, né? Sempre, né? A baixa escala Porque tem muitas vezes acaba não viabilizando a coisa pelo custo, né? isso, exato. Acho que o importante é sempre quando a gente olha uma operação qual que é a grande dor do nosso cliente?
Se ele tem um volume de baixa escala, por exemplo, numa cozinha de um restaurante de rua, ele consegue fazer uma hortazinha, uma compostagem em loco. Assim como numa residência, você consegue ter uma composteira ali na sua casa para você fazer um adubo e ter uma hortinha de Que é bem temperos e assim simples por e diante. útil, né, aliás. Exato. Simples e útil e uma dedicação ali para você, né, evitar moscas, etc. Ou seja, é simples de fazer. Assim como você rega uma planta, você precisa cuidar da composteira, né? Então é um compromisso adicional. Mas quando você olha a questão escala, né, o volume de resíduos diários, isso já fica um pouco mais difícil de você gerenciar. Vamos imaginar uma cozinha de um hotel, um resort, que você sai de férias. Dependendo da estrutura, uma operação de compostagem já fica um pouco mais complexa, justamente pelo volume. Temos casos aqui de 300 quilos de resto de comida por dia, até 1 tonelada de resto de comida por dia, e você pensa, poxa, tudo isso jogado fora por De dia resto, de restos, né? é Não muita só coisa, né? É muita coisa, não só do que sobra no buffet, que é a sobra limpa, mas também o resto na bandeja do cliente, né? Quando as pessoas estão de férias, acabam se empolgando, serve no prato mais do que vai consumir, e também no processo de preparo, né? Então, quando a gente olha essas N tecnologias e processos que existem, é importante levar em consideração a escala de resíduos que você tem, o volume, né? Se é uma nível doméstico, se é num restaurante de rua, se é num resort, ou ainda mais se é um nível industrial, que a gente tinha O seu começado birô de falando. gestor, você consegue calibrar ele para o volume que você vai processar, ou você, e ele é do mesmo tamanho sempre, ou você tem tamanhos diferenciados? Então, falando um pouco da tecnologia em si, né? O biogestor nosso, a gente trabalha com 4 modelos de equipamento, que vão de cerca de 30 a 80 quilos por dia em uma máquina, até 600 a 800 quilos por dia em uma máquina. O processo é igual, porém a capacidade de processamento, ou seja, o tamanho da máquina que varia. Quando a gente aborda um novo cliente ou a gente recebe esse interesse, a gente pergunta para eles, a gente precisa mergulhar do outro lado para entender qual que é o desafio, o perfil do cliente, quantas refeições ele produz, qual que é o volume médio ali que ele está descartando por dia. Para a gente entender, você joga o resto de comida aqui, sai a compostagem lá na outra ponta, e o É, resto a máquina faz sozinha, é isso? então, Deve ter mais coisas aí nesse meio de caminho, né? sim, sim, então vamos lá. De forma bem didática. Você Ela tem algum imagina, separador, enfim, como é que é? perfeito, vamos lá. Então, imagina uma máquina, um equipamento de cozinha, feito em aço inox. Você instala na sua área de devolução de prato, normalmente do lado de uma máquina de lavar louça, né? Então você está recebendo ali o resto de comida da sua produção que sobra no prato. Ao invés de você descartar esse resto de comida numa lata de lixo, com um saco preto, por exemplo, que é um pesadelo para todo mundo, que a gente não sabe o que tem lá dentro, mistura o reciclado com o recicláveis, né, com o orgânico, a gente destina exclusivamente o resto de alimento para a máquina. A máquina trabalha em um processo contínuo, ou seja, você pode alimentar a máquina ao longo do dia, sem interrupções, ela trabalha de forma Literalmente autônoma. alimentar, né? Exatamente, né? E lá dentro, a cada E ela descarte que é feito, trabalha 24 horas por dia, 24 horas. de forma automática, inteligente nesse sentido, porque ela vai atender o fluxo da operação. Então, cada descarte realizado no equipamento, ela tem uma balança integrada que ela vai pesar aquele descarte. Com isso pesado, o cliente tem uma primeira informação: olha, eu fiz 50 descartes no dia, no fim do dia eu acumulei ali 200 quilos de resto de alimento descartado. Ela Esse, gera um relatório, coisa do tipo. sim, você vê no próprio equipamento, você vê ali o desempenho diário,
e ela conectada na internet para o gestor ter aquilo consolidado no aplicativo ou então no relatório mensal que a gente manda para ele. Se eventualmente ali no resto de comida aparecer papelão, aparecer plástico, ela Uhum. identifica? Ela não identifica automaticamente, porém a gente entra aí no engajamento das pessoas, né? O circuito tem um propósito muito claro de promover operações aterro Porque zero, alguém né? desavisado pode jogar. Esse é o grande desafio, né? Sim, Então a entendi. gente atua em operações aterro zero, combater o desperdício de alimentos e o engajamento e conscientização das pessoas é fundamental para que isso aconteça, né? Então, no momento que o operador faz o descarte, aquele recipiente tem que ser exclusivo para o resto de comida. Se vem um material ali, e a gente tem uma biblioteca de coisas que a gente encontra no equipamento, né? São fitilhos, borrachinhas, garfos, pedaços de pratos, né? E quebrados. E aquilo vai ficar dentro do tambor do equipamento. E a manutenção desse equipamento é você que faz? Ou Ah, tem uma empresa terceirizada? Nos dois casos, né? A Ecocircuito atende o Brasil todo, então nos equipamentos que a gente tem instalado aqui próximo, a gente desloca o nosso próprio técnico. Em locais remotos, a gente trabalha com parceiros homologados, treinados, né, do nosso método, de forma que a gente faz tanto a manutenção preventiva quanto a corretiva. E o processo, de forma geral, é simples, porque fazendo o descarte da maneira correta, o equipamento vai pesar automaticamente aquele descarte. E, acima de tudo, o cliente consegue personalizar o que é aquilo que foi descartado. Esse que é a grande cereja do bolo Como que a gente assim? Eu traz. não entendi. Ele personaliza de que maneira? Então, vamos pensar num resort onde ele Hum, tem o serviço do café da manhã, do tá, almoço, lanchinho da tarde e do jantar, ok. certo? Os descartes, eles vão ocorrer ao longo do dia. Porém, a cada serviço, você tem também o resíduo que vem de dentro da cozinha. Você está descascando a batata, você vai descartar a casca de batata. Esse tipo de resíduo é o resíduo de preparo. Depois do almoço que todo mundo já foi embora, você fecha o salão, sobra aquele alimento na rampa de distribuição mesmo, né? Aquilo é sobra limpa. Ou seja, é um alimento que ele foi produzido e não foi consumido. Então, esse é um outro tipo de descarte. E esse nunca é reaproveitado. É, então, existem, Caso a caso. quando você olha a hierarquia, né, de redução, né, de gestão de resíduos, na verdade, a primeira coisa é reduzir a geração de resíduo em si. Depois você reutilizar de alguma forma, depois você finalmente reciclar, né, os três Os R's da três R's. reciclagem. Esse tipo de alimento, muitas vezes, a sobra limpa, algumas empresas conseguem doar. E entra uma questão muito importante, porque a gente tem um dado aqui no Brasil que muita gente passa fome, né? E por outro lado, a gente está produzindo muito alimento que não é consumido. Mas isso tem os desafios de operação mesmo. Tá bom, então eu vou recolher toda aquela sobra limpa que eu tive no meu almoço, eu vou fazer pequenas marmitas e eu vou destinar para um asilo ou uma Uma ONG ou algo do comunidade, tipo e enfim. tal. Uhum. Mas tem a questão do risco mesmo desse transporte, para garantir que o alimento que sai do meu restaurante vai chegar na mesma qualidade que a pessoa vai receber. E essa dificuldade acaba tornando a doação um pouco mais difícil. Mas existem casos muito bacanas, muito legais, onde o reaproveitamento através da doação acaba sendo viabilizado. Legal, nós vamos voltar a falar sobre a questão dos alimentos e da máquina também. Como é que é esse biodigestor? Voltamos já já no segundo bloco. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco falando sobre biodigestor, sobre separação de alimentos, de reciclagem e
de equipamentos que trazem solução para esse tipo de problema, já que o Brasil é o 10º país que mais desperdiça alimentos no mundo. Eduardo, retomando o nosso papo do primeiro bloco, quais são os clientes que você tem? Geralmente eles vêm de que setores? Olha, felizmente a gente tem tido uma aceitação de mercado muito boa. Hoje, prioritariamente, a gente tem metade da nossa carteira de clientes é o setor de food service, ou seja, as empresas que fazem a gestão e produção da alimentação de indústrias, por exemplo, ou o setor hospitalar. A gente atende também o setor hoteleiro, os hotéis, resorts e alguns shopping centers também. Então, de certa forma, aonde tem Quando você uma. entra no shopping center, você pega toda a praça de alimentação, é isso? Exato, numa operação a gente divide o perfil, né, dessas operações entre facilities, que é responsável pela gestão e destinação dos resíduos totais gerados de um empreendimento, ou então food service propriamente dito, que a gente atende o cliente dentro da cozinha. No caso do shopping, a gente instala o equipamento nas docas de resíduos e o shopping, com sua estrutura de mão de obra, tem o trabalho de coletar todas as lojas, garantir a triagem dos resíduos, que é muito importante. O orgânico vai para um lado, os recicláveis vai para o outro, e o equipamento acaba processando o resto de comida dos restaurantes, dos shoppings e também das lojas da praça de Quem alimentação. é que produz mais resíduo? O shopping, o hotel, o resort? Olha, varia bastante em função até do tamanho do shopping, tamanho do hotel, né? Mas olha, quando a gente compara os nossos clientes, a gente sempre tem um nivelador ali de eficiência, né? Em termos de volume total, dependendo, você pega aqui um shopping de grande escala, o volume total de resíduos, de resto de alimentos, é bem considerável. Mas se você quebra isso por número de lojas que contribuíram para esse total, aí a gente acaba tendo uma média um pouco mais comedida, né? Um pouco mais, um pouquinho menor. Mas o importante é entender que a tecnologia que a gente traz não só processa e desvia dos aterros, mas traz a eficiência da cozinha. Então, se eu pego um grupo de cozinhas de um grupo de food service, por exemplo, eu tenho lá, vamos supor, 15 equipamentos dentro de uma mesma empresa de food service. E os equipamentos variam de tamanho. Porém, eu vou mostrar para essa empresa de food service que, olha, a cozinha A, ela está melhor ranqueada em termos de eficiência porque ela gera quilos de sobra limpa por refeição, uma figura menor do que as demais cozinhas. Então a gente traz um ranking de eficiência, ou seja, se uma cozinha produz 500 refeições ou 3.000 refeições, a sobra limpa por refeição é o nosso termômetro. E isso traz para o gestor desse grupo de food service uma referência de que, poxa, se eu tenho essas cozinhas produzindo arroz, feijão, batata frita, salada e as proteínas, etc., todo dia, numa mesma frequência, por que que essa cozinha está mais ou menos eficiente do que a outra? E dá um norte para o gestor do grupo entender as causas por trás dessas figuras. Vocês auxiliam eles nessa leitura, A gente nessa traz o dado, interpretação, exatamente, a gente traz o dado cru para eles. e com isso eles passam a produzir menos resíduos? É esse o objetivo, né? Então a gente tem alguns desafios É para. visível isso daí? Ou às vezes demora um pouco para eles absorverem essa cultura toda e processar? Sim, aí é onde entra mesmo a mudança de comportamento, né? Porque por mais que a gente tenha o dado e a gente mede isso ao longo do tempo, as pequenas intervenções, elas levam um tempo para mostrar determinado resultado, mas é que nem você sair de um treinamento.
Se você tem uma ferramenta na sua frente, um novo sistema, por exemplo, você não sabe como usar, você vai patinar. Mas no nosso engajamento de não só garantir que o operador do biodigestor ele separe o resíduo, tem um tempo para ele ser doutrinado Um tempo e de bem maturação para acostumado. absorver aquilo lá. Mas Exatamente. todos eles absorvem, todos eles acabam obtendo esse resultado. Sim. No final das contas, você tem o hábito de apagar as luzes quando você sai da sala. É a mesma coisa para separar o resíduo. E a mesma coisa também para você olhar o seu dado e falar, olha, eu estou com uma superprodução aqui na minha operação, então eu vou calibrar o meu planejamento de produção para que eu produza menos, porque o consumo não está chegando ao nível de produção que eu estou fazendo. Então vamos testar, vamos reduzir a produção de arroz em 15%, vamos reduzir aqui em 5% o feijão e assim Vai por diante. tentativa e erro. Então, exatamente, porque ao longo do tempo você vai fazendo os pequenos ajustes de eficiência na cozinha, ou então você retreina um funcionário para fazer a limpeza de salada, por exemplo, né? Então, são pequenas coisinhas que no somatório do todo você acaba tendo um Gera um impacto nesse resultado, indicador. né? Você me disse que foi até o Vale do Silício buscar essas máquinas. Você compra de lá ainda? Você traz de outros países? Já existe equipamento nacional? Olha, então, foi a fase um, fase 2 que eu tinha comentado, né? Na fase um a gente importou alguns equipamentos, a gente colocou aqui alguns clientes para testar o mercado e a aceitação do mercado. E a fase 2 isso foi logo no Covid, né? Então, foi um processo muito interessante, porque logo depois da pandemia, em setembro, a gente começou a produzir os equipamentos aqui no Brasil. E isso foi uma virada de chave muito importante em termos de A sua estratégia para a empresa gente. mesmo produz ou você terceiriza essa produção? A Ecocircuito ela retém a propriedade A intelectual, patente? patente e todos os projetos de engenharia, etc. Hoje a gente terceiriza a nossa produção. Nosso modelo de crescimento contempla a gente terceirizar a produção para outras fábricas também. E todo o desenvolvimento da ferramenta em si é dentro de casa. Então, engenheiro de software, engenheiro de hardware, e todo o know-how técnico a gente tem dentro de casa A para. máquina brasileira, ela tem algum diferencial em relação à americana, por exemplo? A máquina brasileira, a gente tem como ponto de partida essa empresa que a gente trabalhou no começo da nossa história, porém existem outros fabricantes mundiais também dessa tecnologia. Mas a gente sempre no método de melhoria contínua, a gente vai fazendo ajustes agora dentro de casa mesmo, de acordo com o histórico que a gente tem consolidado, No né? Brasil você deve ter outros concorrentes, eu imagino. Temos concorrentes tanto em alternativas de processos, né, compostagem e aterros, etc., que a gente não considera concorrente de equipamento, mas a gente tem um concorrente sim de equipamentos do mesmo processo, porém a gente atua na prevenção e não só no descarte do resíduo em si. O biodigestor você vende, você aluga? Como é que funciona essa aquisição? A gente faz os dois, né? Então, alguns clientes optam pela locação do equipamento, onde ele não tem um desembolso alto no começo, então com a locação a gente instala o equipamento, treina a operação deles, acompanha ao longo do tempo e a gente tem a manutenção preventiva incluída nesse contrato de locação. Você necessariamente tem que dar o treinamento, né? Ele não é. Ah, sim. E é um treinamento, na verdade, a gente faz um treinamento inicial de onboarding e, eventualmente, uma reciclagem ao longo do tempo, em função até do giro, né, de mão de obra dos nossos E é clientes. tranquilo a operação da máquina. Sim, é que nem abrir e fechar uma geladeira. Então é bem simples. E no caso de venda também, a gente vende equipamentos, a gente instala, e no caso da venda, a gente faz um contrato de manutenção preventiva também no tempo de garantia. Então fica a critério do cliente ele optar pela locação ou pela venda. Você deve ter um período médio
Tipo assim, a gente começa a medir para valer depois de, sei lá, 3 meses de operação, depois de 6 meses. Tem algum percentual médio de economia? Olha, Quantos por cento de comida uma máquina consegue evitar de desperdício? a gente Para a acompanha duas gente métricas. pensar um pouco mais à frente Uhum, de quão efetivamente ele está contribuindo para a sim. diminuição desses resíduos, né? Isso, exatamente. São dois impactos que a gente traz com essa inovação, né? O primeiro impacto é o custo do descarte em si. Em média, a gente tem acompanhado ali, o impacto pode chegar até 40%, mas em média, 20 a 25% do, do processo de descarte do resto de alimento, a gente acaba reduzindo através da automação do equipamento. Qual que é essa conta? Você tem o aterro sanitário, você tem a coleta em si, a logística, só que isso da porta para fora. Da porta para dentro, para você consolidar o seu resíduo, você precisa de uma câmara refrigerada. Então, o fato de você ter essa câmara refrigerada para guardar o lixo até a coleta no dia seguinte, isso é um custo considerável, não só para ter a câmara, mas também o custo de energia da câmara. O outro impacto é o saco de lixo. A gente acaba tendo um impacto muito forte na redução do consumo de sacos de lixo. Por quê? Porque o saco de lixo, muitas vezes, as empresas compram um saco de lixo barato, com a malha um pouco mais fina, e acabam usando 3 sacos de lixo por lata de lixo. E no nosso processo a Que é gente. contraproducente, né? Sim, exatamente. E outra, o saco de lixo ele precisa existir, mas a mão de obra para levar esse saco de lixo até a câmara fria também precisa existir. Fora o risco de insalubridade, etc. Então, o segundo impacto que a gente tem é a redução do consumo de saco de lixo, fora todos os riscos de insalubridade, risco de ergonômico também. E na nossa operação a gente acaba eliminando o saco de lixo do processo como um todo, implementando pequenos baldes mesmo, ou bandejas, de forma que cada descarte feito no equipamento fique ausente do saco de lixo. Então, quando você coloca tudo isso na ponta do lápis, a taxa do aterro, o caminhão de coleta, a câmara fria, o saco de lixo, a mão de obra que você libera para outras funções, ao invés de arrastar saco de lixo para lá e para cá, esse custo versus a alocação do biodigestor acaba sendo 20 a 25% mais caro do que alugar o equipamento. Agora, no impacto em custo de restos de alimento, ou seja, na prevenção do desperdício, uma conta de padaria que a gente faz aqui, né? Se você reduz 3 a 5% da sua sobra limpa, ou seja, aquele alimento que sobrou na sua rampa de distribuição, isso por si só paga o biodigestor no ano. Já paga. Se você tem um custo de refeição a R$ 15 por refeição e você produz 1.000 por dia, você está falando aí de R$ 1.500, certo? Dessa refeição. Agora, se você reduz 3 a 5% desse valor ao longo do ano, o impacto acaba sendo gigantesco, né? Principalmente na operação de food service, onde 15 você está. reais vezes 1.000 dá 15 mil, né? Perdão, Não exato. 1.500. R$ 15 vezes 1.000 refeições, exatamente. Então, 2 a 3 a 5% da redução da sobra limpa gerada por essas refeições É algo é considerável. muito considerável. Então, isso por si só, você tem o primeiro impacto custo do descarte, 20% a menos. Agora, o potencial de redução da sobra limpa e o custo que você deixa de ter para repor aquele material que não foi consumido, aquele alimento que não foi consumido, aí o ganho é gigantesco. Aí vai mesmo do ajuste fino do Quer dia a dizer, dia. certeza que a máquina se paga, né? Com certeza, com certeza. E o que a gente busca mesmo é entender a dor do cliente, identificar quais são aqueles pequenos ajustes da operação que ele pode ter em melhores práticas, de forma que ele vai ter aqueles 3 a 5% de sobra limpa ou até do resto de preparo, com melhor manuseio e assim por diante, para você garantir que o alimento não vá para a lata do lixo. Isso é um trabalho.
de quem é antenado na sustentabilidade, é o trabalho de uma nutricionista, de um engenheiro. Uhum. Quem é que acaba, ou é uma equipe É, multitarefas que acaba contribuindo para o exato. desenvolvimento do negócio e a resolução de problemas aí do cliente? Olha, excelente pergunta, e esse é um desafio para a gente, porque todos são parte do problema, mas também todos são parte da solução. Então, quando a gente olha o processo de forma geral, você tem a nutricionista fazendo o planejamento, você tem o engenheiro garantindo que a infraestrutura esteja de acordo, você tem o gestor da operação garantindo que os processos sejam executados da forma correta, mas principalmente também o operador que vai fazer o trabalho do dia a dia de forma correta, classificando o descarte, separando o resíduo e por aí vai. Então é um engajamento geral para a gente orquestrar esse engajamento junto com o Um cliente. trabalho multitarefa, no final, em prol do meio ambiente, né? Com certeza. O meio ambiente agradece e o nosso bolso também. E me diga uma coisa, quantos equipamentos você tem já vendidos? Somente a Ecocircuito nesses 10 anos aí de operação? Que É, como vocês atendem o Brasil todo, já deve ter um monte de equipamento espalhado por aí, né? sim, sim. Então, a fase 2 de 3 anos para cá, né? A gente tem hoje cerca de. A gente está chegando ali na figura de 70 equipamentos em operação, atendendo 8 estados brasileiros, né? Vendidos ou locados? Isso é um mix, né? A Os maioria em dois. locação, né? Poucos clientes optaram pela compra, mas isso dá para gente um ânimo muito grande, porque o mercado é enorme. Esses 8 estados, qual é a prevalência? Sudeste, Ah, o Sul? Sudeste. O Sudeste porque a tecnologia, o capital, acho que inteligência também, acho que as iniciativas estão bem concentradas aqui na região, mas a gente está abrindo para outros estados também. Ah, legal. E no futuro, você acha que ele tende a crescer, o uso do biodigestor? Isso tem a ver mais com economia ou mais com desenvolvimento da consciência do empresário? Olha, quando a gente olha as tecnologias sendo implementadas dentro da cozinha, você vê a adoção do forno combinado, por exemplo, uma tecnologia fantástica que você consegue fazer um prato de salmão, carne e frango ao mesmo tempo, com tempos e temperaturas diferentes, sem misturar o sabor um do outro. As tecnologias sendo adotadas pelas cozinhas profissionais, na cozinha 4.0 principalmente, é uma constante, um crescimento constante em termos de adoção de tecnologias para automação. O que é a cozinha 4.0? Cozinha 4.0 nada mais é que você senta no seu laptop e você consegue controlar e monitorar tudo que acontece dentro da cozinha. Toda Desde automatizada. Exatamente. Então, a automação, né, tanto na indústria quanto na cozinha, é algo que otimiza o processo, reduz custo, reduz mão de obra e assim por diante. E não é diferente para o biodigestor. O biodigestor traz, a nossa solução traz automação, traz inteligência, traz redução de custos, ou seja, é uma questão de tempo para que o mercado veja a nossa solução da mesma forma que o mercado de cozinhas tem visto a adoção do forno combinado. Com base na sua extensa experiência em sustentabilidade, eu queria pedir para você deixar um recado agora. Para quem trabalha em favor da sustentabilidade, quais são os próximos passos? O que você recomenda? Olha, a nossa atuação é na gestão de resíduos. Então, se a sua cozinha profissional tem um desafio em destinar os restos de alimentos produzidos na sua operação, tem um desafio com desperdício de alimentos, entre em contato com a gente, ecocircuito.com.br. A gente ficaria muito feliz em entender o seu problema, entender sua dor e fazer um diagnóstico para vocês, para ver a viabilidade da nossa solução na sua operação. Vai ser um prazer atender vocês.
falamos com Eduardo Prates, da Ecocircuito, empresa voltada à construção de biodigestores e, consequentemente, um aliado contra o desperdício de alimentos. Eduardo, muito obrigado pela sua atenção e sucesso no seu negócio. Muito obrigado, agradeço de novo a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E continue com a gente, que tem mais podcast por aí. Até lá.